quero ensinar você sobre como quebrar o espírito de mamon. Pastor, que trem esquisito é esse? Que palavra que é essa? É mamão, salada de fruta? Você vai ensinar sobre isso nessa manhã? Não é sobre o mamão fruta. É na verdade o nome de um espírito, de um deus assírio. E eu vou falar com vocês nessa manhã sobre isso. Jesus falou sobre esse espírito 4 vezes. Na verdade ele falou 3 vezes e os evangelhos repetem em Lucas e em Mateus o mesmo sermão de Jesus, mas aparece na Bíblia pelas palavras de Jesus 4 vezes. Quando a gente fala sobre espírito, a gente tem uma tendência, aqui no Brasil especialmente, por conta da nossa cultura, do sincretismo religioso, por conta da nossa cultura, da Umbanda, Candomblé, catolicismo, muitos dos ídolos dentro do Candomblé, Exu, Oxóssi, Xangô, são ídolos que têm algum tipo de sincretismo na igreja católica. Por exemplo, Iemanjá ou Iansã tem um sincretismo com algumas das senhoras, ou Aparecida, ou da Graça. Então eles fazem esse sincretismo nessas religiões. E toda vez que a gente ouve sobre espírito maligno, a gente tem a tendência, como cristãos evangélicos, a imaginar que um espírito maligno se manifesta através de possessão. Por quê? Porque também a nossa forma de ver o evangelho se tornou aquilo: se tem um espírito maligno, vai manifestar, porque na televisão o espírito maligno coloca a mão para trás e diz: ele é meu, eu compro. Não é assim que a gente pensa sobre demônio? Porque na televisão o cara coloca a mão para trás, faz todo aquele reboliço, ou cai no chão, se remexe. Eu tenho a minha fé cristã tem a ver com isso. Por quê? Porque quando eu me converti na igreja da pastora Irene, que ontem fez 81 anos, nós tivemos o aniversário dela. Ela celebrou numa igreja que ela acabou de construir, e estava bem bonito lá ontem. Mas eu me lembro que quando eu me converti, eram bancos de madeira, e quando havia algum tipo de possessão maligna, mas gente, era todo tipo de bagunça, era muita manifestação. E eu me lembro como um jovenzinho, eu morria de medo daquilo. Eu estava no primeiro banco, porque eu gostava de adorar, mas quando começava a cair endemoniado, eu ia pulando para o banco de trás, até ficar lá por último, com medo daquilo que estava acontecendo. Na minha cabeça, então, se tem demônio, se tem espírito maligno, tem algum tipo de manifestação. Mas na verdade, nós precisamos amadurecer em fé. Muitas vezes Jesus confrontou um espírito maligno sem nenhum tipo de possessão, sem nenhum tipo de aparente manifestação, porque espírito maligno, na verdade, tem a ver com os frutos que uma pessoa demonstra. E muitas pessoas podem estar debaixo de um espírito, mostrando e revelando através dos frutos que ela dá. Da mesma forma, uma pessoa que recebe o Espírito de Deus, ela não vive brilhando por aí. Uma pessoa que recebe o Espírito de Deus não vive por aí em manifestação do céu na terra, tendo revelação e profecia: eis que eu estou vendo, eis que o céu se abriu, eis que a glória... Vocês já viram isso? Quem anda no Espírito de Deus tem frutos do Espírito de Deus. E é por isso que Jesus então ensina com o Espírito que não se manifesta, um espírito que não faz algazarra, mas um espírito que influencia. E ele dá o nome desse espírito que rege a área e a mentalidade financeira de muitas pessoas. E ele chama esse espírito de mamon. A tradução da nossa linguagem usa a palavra dinheiro, e eles não souberam como fazer isso. Em nenhum momento da Bíblia, dinheiro vem com a letra maiúscula. Mas como os tradutores da Bíblia não sabiam como encontrar uma palavra para expressar o nome mamon, que foi o que Jesus usou, e eu vou explicar para vocês nessa manhã, eles usam a palavra dinheiro com letra maiúscula, e outras usam a palavra riquezas com letra maiúscula. Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: ninguém pode servir
há dois senhores. Diga comigo, há dois senhores. Pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao... E olha o dinheiro aí com letra maiúscula. Na verdade, essa palavra dinheiro, acho que eles não conseguiram colocar lá, a palavra original é mamon. Mamon. Olha o que diz em Lucas, capítulo 16, em outra citação de Jesus. É muito importante entendermos o que Jesus falou conosco, o que Jesus ensinou. Lucas, capítulo 16, versículo 9 até o 13. Vocês conseguiram colocar para mim lá? Ótimo, perfeito. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio. A tradução original disso é mamon. Usem mamon, usem aquilo que pode ser um espírito para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, as riquezas deste mundo ímpio acabarem, estes os recebam nas moradas eternas. Estes quem? Os amigos. Aqui é um segredo do Senhor, e eu quero ensinar para vocês nessa manhã. Quem é fiel no pouco, versículo 10, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, nos 10%, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar, de novo aparece a palavra mamon, em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, mamon, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, ou seja, aquilo que Deus te deu, quem lhes dará o que é de vocês? Versículo 13, nenhum servo, ou seja, nenhuma pessoa, pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamon, a Deus e ao dinheiro. Queridos, a palavra de Deus diz, ninguém pode servir a dois senhores, é impossível, e é por isso que Jesus confrontou essa mentalidade, Jesus confrontou esse espírito. Então eu quero responder 3 perguntas nessa manhã. O que é mamon? Mamon, na verdade, não é simplesmente dizer que é dinheiro, conforme a tradução, tentando encontrar algo que se aproximasse daquilo que Jesus falou, porque mamon, na verdade, era um deus assírio, o deus da riqueza, o deus da moeda, o deus do dinheiro. E quando Jesus vai confrontar uma geração, uma mentalidade, ele diz, ei, é mais do que isso, é mais do que apenas você olhar para o dinheiro. Eu não creio que Jesus estava apenas se referindo sobre o dinheiro ou as riquezas, mas ele estava se referindo a um Deus falso, que se levanta no coração das pessoas. Vamos então um pouco para a origem de mamon. Lá em Gênesis, conta-nos a história da Torre de Babel. Babel significa confusão. O homem então levanta uma torre e ele diz, vamos nos chegar até Deus, vamos ser como Deus, nós vamos fazer obras gigantes. E eles constroem uma torre, e o que Deus faz? Deus vem e confunde as línguas, e ali então se divide as línguas das nações. Alguns de vocês já ouviram falar sobre Babilônia. Babilônia vem de Babel, Torre de Babel. A palavra Babilônia significa semeado em confusão. Então, por isso que em Apocalipse, em todas as profecias da palavra de Deus, Deus confronta um espírito da Babilônia, que é um espírito que semeia confusão, porque sabe que a origem vem de o homem querer se tornar igual a Deus, ser independente, a força das suas mãos. E Babilônia decide ter um Deus, e o Deus que Babilônia adorava se chamava mamon, riquezas, dinheiro. E quando Jesus vem, ele confronta isso.
Ele não está confrontando o dinheiro ou as riquezas. Até porque, eu expliquei semana passada, há uma mentalidade de um Deus que não recompensa, uma mentalidade de um Jesus pobre. Então vamos abrir só um parênteses aqui. Gente, se você pensa Jesus, um menino pobre, correndo atrás dos vizinhos para ter um recurso para ajudar José e Maria, tira isso da sua cabeça. Porque quando os reis magos trouxeram muitos presentes para Jesus, eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Eles trouxeram recursos para uma vida para Jesus. Era muito recurso ali. Jesus foi estudar com toda a garantia em Harvard. Porque a Bíblia diz que os seus pais se mudaram para o Egito. E o Egito era o lugar mais caro que um pai podia ensinar seus filhos a estarem. Então, nós precisamos quebrar uma mentalidade. Mas ao mesmo tempo, o Deus deste mundo nos cega, colocando um paradigma mentiroso de que o cristão precisa viver uma vida de renúncia franciscana, de pobreza miserável, e nós não entramos em acesso diante do Senhor para tomar aquilo que é nosso direito. E eu quero declarar sobre a sua vida: você terá uma vida abençoada, porque é direito teu. É direito teu. Tenha Deus em primeiro lugar, coloque Deus em primeiro lugar. E é por isso que Jesus vem e ele diz: Mamon tira o lugar do Espírito de Deus. Mamon coloca uma mentalidade e ele confronta esse espírito e diz: vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês amarão a um e odiarão ao outro. Por quê? Porque aquele que nos governa, nós damos lealdade. Nós entregamos o coração. E é por isso que ele diz: Mamon quer servos. E nós vamos decidir quem nós vamos servir. Querido, você acredita que ao ler esse livro eu percebi o quanto eu preciso quebrar uma mentalidade, o quanto eu preciso olhar realmente para as minhas ações e como eu vejo muitas atitudes no meu dia a dia. Eu preciso quebrar algo que veio comigo por muito tempo: não merecimento. Eu não posso ter. E muitas vezes não é porque é sinônimo de humildade, é sinônimo de orgulho. E muitos acham que não podem ir além, não pode sonhar mais e não pode viver além, porque inconscientemente estão debaixo de um espírito. Essa mensagem hoje do Evangelho de Prosperidade que diz assim: quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Isso também é uma mentalidade do espírito de Mamon. Porque Deus não funciona assim: quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Porque o espírito de Mamon coloca um egoísmo dentro do ser humano. Tudo tem a ver com ele, tudo tem a ver com dinheiro, tudo tem a ver com a força das suas mãos. O Evangelho de Jesus, na verdade, ele faz com que você olhe para a tua vida dizendo: ei, eu dou porque é do Senhor a parte que eu dou, e eu posso desfrutar da parte que eu tenho como direito. Eu não toco naquilo que é do Senhor, mas eu tenho liberdade para desfrutar daquilo que eu tenho direito. Eu posso viver uma vida em abundância, eu posso viver uma vida de sucesso. Por isso, querido, se não tomarmos cuidado, nós vamos viver um evangelho da prosperidade. E daí, quando algo não dá certo, quando uma porta não se abre, quando realmente a resposta não é para agora, a resposta do Senhor é para daqui a algum tempo, muita gente se decepciona com Deus e vai embora. A razão que muitos desprezam Deus é que se tornam leais a Mamon, ao dinheiro, e quando não vem nas suas mãos, você rejeita Deus e vai correr atrás de dinheiro, e vai correr atrás de riquezas. Eu quero comparar algumas coisas que esse espírito faz para se parecer com Deus, porque ele é um Senhor. Escute isso, ele é um Senhor. E ele quer fazer coisas que somente Deus pode fazer. Ele quer dar coisas que somente Deus pode dar. E no final ele nunca consegue entregar, porque ele é um espírito mentiroso.
Ele quer dar identidade, diga comigo, identidade. Ele diz assim: se você tiver um carro melhor, as pessoas vão respeitar você. É uma mentalidade. A gente não acha que é maligna, a gente não acha que é de mamon, a gente não acha que é um espírito que está agindo, mas escute isso: uma pessoa que tem o Espírito de Deus tem uma mentalidade de uma identidade correta. Eu me lembro que eu estava vindo de um conselho de pastores, e eu saí de lá e ouvi alguns irmãos falando do carro que eu tinha. Eu cheguei em casa assim, desconfortável com aquilo. Nós semeamos um carro nosso. Quando começou a construção, depois de pagar aquele carnê daquela grossura, quando terminou de pagar o carnê, nós íamos entrar na construção. Um carro que eu amava, era gostoso, eu tinha prazer de estar naquele carro, era um carro que eu tinha sonhado ter aquele carro. E nós, como família, decidimos que nós iríamos semear o carro para a construção. Eu semeei o carro para a construção, um irmão abriu uma porta, nós compramos um carro popular e começamos a pagar tudo de novo. Eu estava feliz com aquilo. Não era o carro que eu queria. É verdade, algumas vezes eu tinha vergonha de chegar nos lugares com muitos pastores e com muitas autoridades, todo mundo descendo dos seus carrões e eu descendo do meu carrinho popular. Eu confesso para vocês, algumas vezes deixei ele até um pouquinho mais longe para ninguém ver. E hoje eu percebo que tudo isso tem a ver com identidade. E eu me lembro que eu saí desse conselho de pastores, eu estava indo para o estacionamento o mais rápido possível para tentar abrir a porta do carro, para entrar ali, e de repente, os irmãos, uns outros pastores dizem: você viu o carro do pastor da Vida Plena? Porque não é só o pastor Márcio, é o pastor da Vida Plena, que pensa assim: meu Deus, um pastor com uma igreja daquele tamanho tem um carro desse, um pastor com uma multidão daquela tem um carrinho desse. Eu voltei para casa, eu compartilhei com a Nani, meio desconfortável. Ela falou: amor, nós não somos aquilo que nós temos. É isso que Mamon quer fazer com a gente. É isso que essa mentalidade desse espírito quer fazer com a gente. Jesus diz: não é o que você tem, é quem você é. Mamon diz: é o que você tem. E o que você tem mostra a sua identidade. Mamon quer colocar no lugar de Deus a segurança. Diga comigo, segurança. Se eu tiver mais dinheiro no banco, aí eu posso abrir uma empresa. Se eu tiver mais dinheiro, eu posso empreender. Se eu tiver mais dinheiro, então eu vou conseguir fazer alguma coisa. Se eu tivesse ganho uma herança, então ou se eu tivesse, nem joga, mas diz: se eu ganhasse dinheiro da loteria. Alguém ganhou ontem 285 milhões. Traz segurança. Se eu tiver mais dinheiro. E o que Jesus diz? Ele diz: ei, a tua segurança está em mim. Mamon quer trazer importância. Sabe o que? Mamon quer dizer: se você tiver mais dinheiro, pessoas vão te escutar. Se você tiver mais dinheiro, tua voz vai ser ouvida. Gente, nós trazemos isso no nosso coração, inconscientemente. Se eu tivesse mais dinheiro, garanto que as pessoas iam ver quando eu chegasse no lugar. E Mamon está o tempo todo dizendo: ei, você precisa ter, eu te dou identidade, eu te dou segurança, eu te dou importância. Olha essa mentira. Mamon diz assim: eu te dou felicidade. Se você tiver mais dinheiro, você seria mais feliz. Você seria mais feliz, seu casamento seria melhor. Sabe, pastor, se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia levar minha esposa para almoçar, para tirar férias, para ir para um lugar, para fazer lua de mel. Então nós colocamos a felicidade. E Mamon coloca essa mentalidade: se eu tivesse mais, eu seria mais feliz. Olha essa mentira. Se você tiver mais dinheiro, você pode ajudar mais as pessoas. Quantos já pensaram isso? Se eu tivesse mais dinheiro, eu ajudaria mais as pessoas. Essa é uma mentalidade de Mamon. Essa é uma mentalidade de um Deus desse mundo. Dinheiro não ajuda pessoas, Deus ajuda pessoas. Mais dinheiro não fará ninguém ser ajudado, Deus ajuda pessoas. Tudo isso só pode dar Deus: identidade, segurança, importância, paz, alegria, amor. Queridos, primeira coisa para ter uma vida abençoada é entender: nada nesse mundo pode oferecer coisas que só Deus pode te dar.
a tua segurança, a tua identidade, a tua paz, a tua alegria, o teu casamento, a tua felicidade, a tua importância, somente Deus pode dar, ninguém mais. E nessa manhã, eu declaro que nós vamos confrontar a mentalidade desse espírito de Mamom. Nós vamos dizer, aqui não, Deus é meu tudo, Deus está em primeiro lugar, Deus é aquele que vai me guiar, queridos, porque quando nós quebramos essa mentalidade, nós podemos prosperar. Quando nós quebramos essa mentalidade, nós não ficamos aqui, servindo um pouco isso. Eu sou mais importante se eu tiver, eu tenho mais segurança se eu tiver, eu sou mais feliz se eu tiver. E volta e diz, Deus, mas o Senhor é importante para mim, o Senhor é especial para mim. E nós ficamos tateando entre dois senhores. E eu quero dizer para você nessa manhã, passe para o lado de Deus. Venha para o lado de Deus e coloque o seu coração em segurança na presença de Deus e confronte esse espírito. Queridos, é tão forte esse espírito maligno de Mamom. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho estudado, nós vamos começar agora as aulas sobre a volta de Jesus, que está para acontecer aí, nós já temos uma agenda, vão acontecer, eu acredito que na segunda-feira, para alcançar mais pessoas da igreja. Mas você que já participou das aulas da volta de Jesus sabe que o espírito do anticristo vai se manifestar nos últimos dias, e o poder dele é o poder de Mamom. Porque a Bíblia diz, e eu vou provar isso para você, a Bíblia diz que o poder do anticristo não será bélico, ele não vai guerrear com armas, o anticristo vai guerrear com o espírito de Mamom. Por quê? Porque ele vai usar a arma do você só compra e vende se você se render a ele. É esse o espírito dos últimos dias. Só compra e vende se você se render a ele. A marca da besta vai determinar nos últimos dias se uma pessoa vai poder comer, viver, comprar, desfrutar de alguma coisa, porque ela terá que abandonar a Cristo e se render à marca da besta. E esse espírito está se manifestando agora com pequenas manifestações. Por isso Jesus confrontou. Por isso Jesus confrontou uma mentalidade. Se a gente não quebra uma mentalidade pequena, não, isso não pode me dar segurança, dinheiro não me dá felicidade, dinheiro não me traz identidade, meu carro não diz quem eu sou. Lá na frente nós vamos negociar com um espírito mais forte e mais pesado ainda. Nós vemos Deus dizendo, ei, ou você amará um, ou você odiará a outros. Existe um pensamento que muitas pessoas têm. Olha, Deus, eu lhe peço, eu só vou conseguir resolver isso com o Senhor fazendo algo ou alguém me dando um dinheiro. Quantos de nós já pensamos isso? Você sabe que eu só vou conseguir vencer algo se Deus fizer algo ou se vier alguém me dar um pouquinho de dinheiro. E nós sempre estamos lidando com promessas de Deus, milagres de Deus, mas esperando que alguém nos ajude. Queridos, eu quero dizer para você, servir ao Senhor é colocar confiança nele para uma vida abençoada. É saber Deus é o único que pode abrir essa porta. Então a primeira coisa é o que é Mamom, eu expliquei para vocês. A segunda coisa que eu quero falar nessa manhã é, o dinheiro é mau? Se Mamom é aquele que rege dinheiro e riqueza, o dinheiro é mau. Então vocês entenderam que Mamom é um espírito. Mas eu quero dizer para você, aprenda uma coisa, igreja, dinheiro não é um espírito. Dinheiro não é um espírito, Mamom é um espírito. Sabe por que eu sei que Mamom é um espírito? Porque toda vez que uma pessoa decide dar aquilo que é de Deus, os 10%, ou fazer uma oferta mais generosa, Mamom vem querendo dizer, não, vai faltar, não dê, não é o momento, você não está pronto para isso. Dinheiro não é mal. Eu peguei emprestado isso daqui, faz tanto tempo que eu não vi um desse, R$100, a maior nota que nós temos aqui no Brasil. Isso daqui é bom ou mal? É bom ou mal? Isso é regido por um espírito maligno ou por um espírito de Deus? Quem acha que é por um espírito maligno que esse daqui é regido? Quem acha que é pelo espírito de Deus que esse daqui é regido? Então eu quero dizer para você, isso daqui
é neutro. Isso é neutro. Isso daqui pode ser regido por um espírito maligno, como pode ser regido pelo Espírito de Deus. Todo dinheiro é neutro. É como você usa que determina se ele vai ser bom ou se vai ser mal. Se ele vai ter malignidade ou se ele vai ter espiritualidade boa. É como você usa. Por exemplo, esses R$100, eu posso usar ele para pagar uma prostituta e destruir meu casamento. Eu posso pegar ele para levar minha esposa para um jantar maravilhoso e depois fazer mais um filho. Ele é neutro. Ele é neutro. Dinheiro é neutro. E é por isso que nós precisamos entender que o problema não está no dinheiro, mas está naquilo que está por trás do dinheiro. Por exemplo, o dinheiro que está na sua conta, ele é regido pelo Espírito de Deus ou ele é regido por Mamon? A única forma de um dinheiro na vida de um cristão ter o Espírito de Deus trabalhando com favor sobrenatural, a favor dele é todo o dinheiro que está na sua conta, se devolve os 10% de Deus, automaticamente todo o restante é abençoado. Se o dinheiro que está na sua conta, que chega nas suas mãos, não devolve aquilo que é de Deus, todo o restante é de Mamon. É isso que a Bíblia diz. Vocês aprenderam semana passada, quando você separa o primeiro, todo o restante é abençoado. Quando você não separa o primeiro, todo o restante é amaldiçoado. Quando você dá do Senhor, você consagra tudo o que você tem. E é por isso que então você prospera, por isso então seu casamento é feliz, por isso então tudo que você faz, Deus abençoa, prospera, Deus te conduz a uma liberação. E é por isso também, quando você não consagra, esse dinheiro todo está nas mãos de Mamon. E é por isso que Jesus confrontou esse espírito. Dinheiro não é mal, dinheiro é neutro, ele pode ser bom ou ruim. Nós já ouvimos dizer, eu já ouvi muitas pessoas dizer, mas pastor, o dinheiro é a raiz da destruição, é a raiz de todo mal. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Eu esqueci de passar esse texto para vocês. 1 Timóteo responde essa pergunta. Diz assim, pois, 1 Timóteo 6, 10. Vou dar um tempo para meus irmãos encontrarem lá. Pois, o cara daqui é mais rápido que o cara daqui, gente. Caiu. Pois o amor ao dinheiro. Qual que é a raiz de todos os males, gente? O que é o amor? Diga comigo, o amor. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É isso que Mamon faz. Ele na verdade oferece algo que não pode entregar. Ele coloca você um amor ao dinheiro e ele não pode satisfazer o seu coração. Amar a Mamon e a sua mentalidade, que é a raiz de todos os males. E eu quero entrar com você naquilo que Jesus disse em Lucas capítulo 16, versículo 9. Lucas 16, 9. Eu quero te dar uma chave nessa manhã, uma chave poderosa. Lucas 16, versículo 9, diz assim, por isso eu digo, usem a riqueza desse mundo ímpio, ou seja, Mamon, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Deixa eu dizer uma coisa, por muitas vezes eu olhei para esse texto e eu pensava assim, bom gente, vamos usar o dinheiro para fazer amigos, porque quando a gente precisar de um amigo, o amigo vai suprir as nossas necessidades. Eu sempre achei, puxa, Jesus é muito esperto, hein? Jesus, na verdade, está dizendo, façam amigos, pega o teu dinheiro, chama eles para comer numa churrascaria, assim, quando você precisar de uma churrascaria, eles vão te levar para uma churrascaria. Olha, sempre esteja disposto a ajudar alguém, porque quando alguém precisar, eles vão estar dispostos, quando você precisar, eles estarão dispostos a te abençoar. Esse texto não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Porque esse texto diz assim, usem a mentalidade, os recursos, a forma das riquezas desse mundo para ganhar amigos. Assim, quando eles chegarem lá nos tabernáculos
eternos, ou nas moradas eternas. Estes vão receber vocês. Olha o segredo, gente. As palavras de Jesus são incríveis, eu amo esse Jesus. Ele está dizendo, sabe o que Mamon diz? Use tudo com você, para sua segurança, para sua identidade, use para que você pareça mais feliz, use tudo com você, mas eu digo, pegue o primeiro, pegue a parte que é de Deus, entregue para Ele, porque quando você entrega essa parte, você está fazendo algo, você está cuidando daquilo que é eterno, você está fazendo amigos para a eternidade. Eu vou te dar um exemplo disso. Toda vez que você entrega a parte que é do Senhor na casa de Deus, você está, na verdade, fazendo amigos para a eternidade. Toda vez que você separa teus recursos e você semeia em missões, você está fazendo amigos para a eternidade. E quando você chegar lá naquele dia, as portas do céu se abrirem, as portais da eternidade chamarem o seu nome, essas pessoas, Jesus disse, pode colocar a imagem de novo para que eles possam ver, eles assistem eles veem só o telão aqui. Jesus disse, quando vocês chegarem na eternidade, vocês serão recebidos pelos amigos que vocês fizeram com os recursos que vocês tiraram das mãos de Mamon. Mamon quer que você retenha aquilo que é de Deus. Deus está dizendo, entregue aquilo que é meu, porque você fará amigos que te receberão nas moradas eternas. Ou seja, tudo que você faz, cada pessoa que se converte na igreja que você entrega seu dízimo e sua oferta, você tem uma recompensa eterna. Essas pessoas estão na sua coroa, é isso que Jesus diz. Queridos, escute isso é tão sério, porque lá na eternidade, quando você entrar, pessoas da África vão te receber e vão dizer, você não me conhece, mas o meu Espírito sabe que por conta da tua oferta, um missionário chegou lá e eu aceitei Jesus como Salvador, e você é um dos 19 que me fizeram ter uma abertura para ser salvo em Cristo Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Cada semeadura, cada dízimo, cada oferta, você está quebrando o espírito de Mamon, que diz, é para agora, é para confusão, é para esse mundo. Jesus está dizendo, ei, use esses recursos para ganhar amigos eternos. Jesus está confrontando um espírito. Queridos, quando nós entendemos isso, nossa visão dos recursos que vêm em nossas mãos mudam. A terceira pergunta que eu quero responder nessa manhã, e o que eu devo fazer com o dinheiro? Você tem 100, eu vou usar isso como seu salário. Isso não é tudo seu, isso é tudo de Deus, porque a sua vida é dele, tudo é dele, sua família é dele. Se você é um cristão, você já entendeu isso. O sopro de vida vem do Senhor. E Ele diz, eu quero o primeiro, e eu separo isso como 10%, e você vai entregar na minha casa. E o que você vai fazer com o resto, também não é só viver uma vida de bel prazer. Jesus ensinou o que nós devemos fazer com o todo. Jesus disse, ei, a parte minha você não toca, e você consagra o restante. Agora, o restante, os 90%, existe um padrão que se chama boa administração. Se você não sabe administrar a parte que você pode usar livremente, Deus não poderá te abençoar com mais. Queridos, como assim, pastor? Porque há um ditado no mundo que diz assim, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Parece uma coisa, o rico parece que está ficando mais rico e o pobre está ficando mais pobre, mas no reino de Deus, e você vê Jesus ensinando sobre isso, ele diz uma coisa, ei, aquele que não sabe administrar pode ser pobre, não sabendo administrar eu tiro e dou para aquele que sabe administrar. Pode ser rico, mas eu vou dar para aquele que sabe administrar. No reino de Deus, então escute isso, vida plena, não tem a ver apenas com você
devolver os 10%. Tem a ver com você aprender a administrar bem os 90%. Porque se você não administra bem os 90%, Deus não pode te acrescentar mais. Nesse mesmo texto, Lucas, capítulo 16, versículo 10, diz assim. Lucas 16, 10, diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Queridos, talvez você esteja dizendo: pastor, essa mensagem não tem tanta relevância hoje para mim, talvez as outras mensagens da série vão ter mais impacto comigo. Sabe por quê, pastor? Na verdade, eu nem tenho tantas riquezas injustas para ganhar almas, para as pessoas serem recebidas na eternidade. Pastor, meu, é pouquinho. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: se você pensa desse jeito, jamais você vai poder desfrutar de mais coisas na sua vida. Porque nós não somos abençoados porque temos muito. Nós somos abençoados porque nós decidimos sermos fiéis no pouco. Eu me lembro do primeiro salário que eu tive, como contínuo da guarda mirim, no cartório. Eu fiz duas coisas com o primeiro salário. A primeira coisa, eu separei, era um valor, gente, que parecia muito para uma criança de 12 anos. Mas a primeira coisa que eu fiz com o salário, eu tirei aquilo que era do Senhor. E eu fui e comprei um presente para minha mãe, um anel e uma jarra de tomar suco. Me lembro até hoje. Um anel com a letra H, porque minha mãe era a pessoa que eu tinha a maior admiração na minha vida pelo trabalho dessa mulher em manter os filhos na casa, sendo cuidado, os filhos honestos e tudo mais. Ela não era cristã ainda, mas ela fez um trabalho incrível, eu queria presenteá-la. E eu me lembro que durante todos os outros anos de trabalho, toda vez eu tinha o maior prazer de separar aquilo que era do Senhor. E eu via os meus recursos se multiplicando de uma forma tão poderosa. Eu vou testemunhar isso em um outro momento para vocês. Mas existiam momentos que eu dizia: Deus, como o Senhor pode estar fazendo coisas tão poderosas? E quanto mais vinha em minhas mãos, mais eu queria entregar ao Senhor, mais eu queria fazer liberação ao Senhor. Porque eu sabia o que era ser fiel no pouco. E eu não tenho dúvida, queridos, aprenda uma coisa: se você é fiel no pouco, Deus pode, Ele vai, é promessa dEle. Ele diz: eu abrirei as portas dos céus, eu derramarei sobre vocês bênção que vocês não têm onde guardar. Ou seja, é coincidência divina trabalhando em seu favor, é Deus abrindo portas, é Deus liberando o sobrenatural. É claro, o espírito de Mamom vai dizer: retenha. O espírito de Mamom vai dizer: você não vai conseguir fazer se você tiver só 90%. O espírito de Mamom vai guerrear com confusão na sua mente, mas o espírito de Deus vai dizer para você: se você consagra essa parte, todo o restante eu te dou em abundância, para você fazer com que mais venha, mais o Senhor venha. Queridos, é um liberar sobrenatural, é um agir de Deus. E é por isso, quem é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre muito. Versículo 11 diz assim, assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo. Ou seja, se vocês forem dignos de confiança em cuidar daquilo que Deus coloca nas suas mãos, em separar aquilo que é de Deus, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O Senhor não pode confiar mais se você não é digno de confiança naquilo que Ele colocou nas suas mãos. E versículo 12, e se vocês forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, aquilo que Deus entregou para você, quem lhes dará o que é de vocês? E eu tenho uma resposta para te dar nessa manhã. Deus tem cestos cheios para liberar sobre a sua vida nessa próxima estação. Aplique os princípios, aplique aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Então o versículo 11 diz assim,
se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Eu quero dizer para você, sabe quais são as verdadeiras riquezas? É o que tem nesse salão nessa manhã. As verdadeiras riquezas estão nas almas sendo salvas e transformadas por Cristo durante todos esses anos que a igreja tem servido nessa cidade. Olha ao seu redor e aqui está a verdadeira riqueza do Senhor. Aqui nesse salão, lá na África onde nós servimos, lá no Sudão onde nós servimos, lá no Líbano onde nós enviamos recursos para construir casas por aqueles que foram na guerra destruído as suas casas. É isso, é nação social, é quando nós tocamos uma pessoa, é quando os recursos do reino de Deus faz com que nós enviamos projetos de família, de filhos. É isso que nós estamos fazendo, queridos. Alegria de poder servir ao Senhor. Eu estava agora em Birmingham, nos Estados Unidos, em uma conferência sobre abertura de igreja, e eu fiquei tão impactado, porque primeiro chegou um senhor no altar, e ele disse assim: queridos, eu tenho o maior prazer da minha família, desde 1940, quando houve a primeira conversão, meus pais começaram a servir ao Senhor com sua fidelidade, e eles ficaram milionários, e desde 1940, meus pais, meus avós, meus pais e eu agora, nós fizemos uma contabilidade, nós já semeamos para a abertura de igreja $80 milhões. Chega um outro jovenzinho, porque agora está na moda os jovens ficar milionários, né, gente? Eles criam um aplicativo, eles fazem um investimento na bolsa e eles estão milionários. E esse jovenzinho chega lá e ele diz assim: bom, gente, eu estou liberando meus recursos, depois que eu me converti, estou liberando meus recursos para abrir igreja, e nesses últimos 7 anos, eu já dei $8 milhões para abrir igreja. E eu pergunto para você, queridos, o que você vai fazer com as riquezas desse mundo, que não vão seduzir teu coração, se elas vierem nas suas mãos? Eu te garanto, se você não é fiel com aquilo que é do Senhor, 10%, você não será fiel se mais vier na sua mão. É por isso que Jesus disse: seja fiel no pouco, que sobre muito eu te colocarei. Aquele que não consegue ser fiel com pouco, não será fiel sobre o muito. Lembra o reino de Deus? O reino de Deus não é o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. O reino de Deus é: se você é um bom administrador dos 90%, Ele pode te dar mais. Lembra quando Ele deixou os talentos para cada um? Mateus 25, deixou os talentos para cada um. Ele volta, o que tinha recebido pouco, guardou, não fez nada com aquilo. O que tinha recebido mais, fez e multiplicou. O que Jesus fez? Ele não ficou com dozinha do pobre. Isso só tem um. Olha, ele ficou com medo. Jesus fez o quê? Tirou daquele e diz: você não foi fiel com isso. Eu pego de você e eu coloco para quem é fiel. E é por isso que você olha no reino de Deus, muitas pessoas prosperando, avançando, crescendo, vivendo, desfrutando. E você diz: meu Deus, mas olha, essa pessoa parece que... Uma expressão horrível, mas parece que nasceu com não sei o que virado para a lua. Já ouviram essa expressão? Parece que tudo dá certo para essa pessoa. Meu Deus! E você olha para esse, mas o que ele está fazendo? Ele não é fiel nem com os 10% que é do Senhor, e nem com os 90%. E nessa série nós vamos ajudar você a ser fiel com os 10%, mas administrar bem os 90%. Sair das dívidas, viver uma vida em abundância, queridos, porque eu sei que Deus quer te recompensar e fazer você viver o melhor do Senhor. Então, o pastor Robert Morris conta 2 histórias que eu acho... Ele conta muitas histórias, mas vou tentar pelo menos separar 2 dele aqui. Ele disse que quando ele era muito jovem, ele pediu o barco do pai dele emprestado. Então, o pai dele falou: toma cuidado com esse barco, menino, cuida bem do óleo desse barco, do motor desse barco. E ele vai com os amigos e de repente, diz que ele começa a ver um barulho, ele diz: bem, gente, que barulho que é esse? E ao invés dele parar e ver o que estava acontecendo, ele desliga o negócio que começou a apitar, dizendo que tinha algum problema. Ele falou: esse negócio está fazendo muito barulho, está atrapalhando nossa conversa. E ele desligou o pi, 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 pi. E ele, então, no meio daquela jornada de pescaria com o barco do pai, o motor funde. E ele tem que voltar para casa agora, e ele tem que falar com o pai. Ele diz: pai, eu
tenho uma situação para te contar, eu peguei teu barco, foi uma irresponsabilidade minha, eu não usei direito e acabou fundindo o motor. E o pai dele disse assim, dinheiro pode pagar? Ele disse, pode pai, claro que pode, eu já fiz até o orçamento, dá $4.000. Ele falou assim, dinheiro pode pagar, meu filho, não é um problema. Problema é quando o dinheiro não pode pagar. Ele disse que ele nunca mais esqueceu dessa lição. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Mamon diz, se o dinheiro pode pagar, você está bem. Existem coisas que o dinheiro não pode pagar. Uma pessoa infiel com a parte do Senhor, ele não percebe que o dinheiro não pode pagar e acha que por ele ter dinheiro, a família dele está desajustada, a coisa está bagunçada, o casamento infeliz, as situações complicadas e um futuro complicado. Nem tudo tem a ver com dinheiro. Escute isso. E você já sabe disso. Um problema de saúde, você pode ter muito dinheiro para comprar remédio. Mas dinheiro não resolve um problema de saúde. O dinheiro não resolve um problema de depressão no casamento. O dinheiro não resolve um problema com o filho nas drogas. O dinheiro não resolve esse problema. E é por isso que eu creio tanto, quando nós separamos aquilo que é de Deus, todo o restante é preservado, é santificado, é separado. Ainda que você passe por grande tribulação, o Senhor é contigo. O Senhor te guarda. O Senhor te protege, porque a sua identidade não é o que você tem no momento, a tua identidade está nele. A tua felicidade não é o que você está vivendo no momento, a tua felicidade é quem você vive nele. A tua segurança não é o dinheiro que você tem na hora, tua segurança é uma vida na presença dele, porque muitos têm dinheiro hoje, têm felicidade hoje, têm riquezas hoje, lá na frente estão com a vida destruída, eles se veem daquele jeito. Eu te garanto, como eu disse semana passada, uma pessoa que é fiel, nenhuma delas chegou para mim e disse assim, olha, eu me arrependo de ter sido fiel, mas todos que não são fiéis, com a parte que é do Senhor, eles dizem, eu não tenho nem para ser fiel ao Senhor, eu não tenho nem para devolver o dízimo. Por isso, queridos, levante a barreira contra esse espírito. Mentalidade. E se eu puder te dar um grande conselho, leia esse livro, porque ao falar sobre o espírito de orgulho e o espírito de miséria, você é confrontado com coisas que você pensa e que você fala, que eu não tenho tempo de compartilhar com vocês nessa manhã. E eu quero declarar sobre a sua vida, coloque em ordem a sua casa, coloque em ordem seu coração. Se ainda falta alguma coisa para você entrar na presença de Deus, eu declaro sobre você, um novo tempo está por vir ainda nesses próximos dias. Amém? Vamos nos colocar em pé, eu quero orar com você contra esse espírito de mamon.